Boa tarde, meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiverem me assistindo no outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus que pague vocês por esse apoio tão maravilhoso que vocês dão ao meu humilde canal. Meus irmãos, eu venho nesse momento, agradecer a vocês e pedir a vocês que dê mais um joinha para mim aí, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas, que vocês divulguem o meu vídeo, por favor, mande para os seus parentes, para os seus amigos, E eu agradeço a vocês muito por esse apoio, peço a você que dê um joinha, peço para aquele irmão que ainda não foi inscrito no meu canal, ô meu irmão, dá essa forcinha para mim aí, dá essa força para mim, é muito importante, tá bom? E aquele irmão, que é testemunha de Jeová, que está desanimado lá na seita, porque já não está concordando mais com aquela mentirada ali, Eu peço para aquele irmão dar uma ligadinha para mim, para a gente bater um papo. Você pode fazer para mim aquelas perguntas que você gostaria de fazer para os anciãos, E não pode? Pode fazer para mim aqui, tá bom? E também aquele irmão que já saiu das testemunhas de Jeová há muitos anos, mas sente saudade de falar da palavra de Deus, liga para mim para a gente conversar, tá bom? E eu queria pedir também para aquele irmão que teve uma decepção em uma seita qualquer, E ele acha que essa história dele, essa decepção, ou seja, isso que aconteceu com ele, pode ajudar outros, para evitar que outros entrem para essas seitas malignas. É só você mandar o seu vídeo para mim, aliás, mandar um áudio para mim, que eu faço um vídeo aqui, contando a sua história, divulgo a sua história, tá bom? O meu telefone é 99151-5617, o DDD é o 037, das Minas Gerais, o AISO. Meus irmãos, que o corpo governante das testemunhas de Jeová sempre quis assumir o lugar de Jesus, isso aí não é novidade para ninguém, Todos sabem disso. Que esse tal de corpo governante, ele afirma ser o canal de comunicação entre Deus e a humanidade. Eles têm a arrogância de dizer que, a menos que você esteja em contato com esse canal de comunicação, que são eles, a menos que você esteja em contato com esse canal de comunicação, você não obterá a salvação. Veja, meus irmãos. Mas aqui, já começa aqui uma contradição. Eu já vou mostrar aqui uma contradição nas palavras deles. Um texto muito conhecido, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Aqui o apóstolo Paulo diz que há um só mediador entre Deus e os homens. Um só homem, Jesus Cristo. Não são 8 homens, não. Um só homem, Jesus Cristo, é o mediador entre Deus e os homens. Então, aqui nós já vimos, a primeira contradição do corpo governante. Eles não são mediadores entre Deus e os homens, coisa nenhuma. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que esse mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Bom, esse tal corpo governante, eles têm tanta vontade de assumir o lugar de Jesus, que eles até adulteraram o texto de 2 Coríntios, capítulo 20, versículo 20, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, eu errei aqui, me desculpa, para dizer que eles são substitutos de Cristo, eles querem ser substitutos de Cristo, adulteraram o texto para dizer que eles são substitutos de Cristo. Mas o que eu acho engraçado é que na hora boa, eles querem substituir Cristo. Mas quando Cristo estava sendo ali pregado ali naquela cruz, não apareceu um ali para substituir ele na cruz ali. Não apareceu um para falar assim, não prega Jesus na cruz não, eu quero substituir ele. Eu quero ser pregado na cruz no lugar dele. Nessa hora não aparece ninguém. Mas quando é para substituir, quando é para
dar as suas opiniões e fazer as suas opiniões valer, aí sim, aí eles são substitutos de Cristo, né? Aí eles querem, né? Quando é para fazer as suas opiniões valer, aí eles querem substituir Cristo. Bom, é muito bom assim, né? Substituir só nas horas boas, né? Aí é bom demais. Mas veja, meus irmãos, uma revista Sentinela de 2017, né? Nessa revista, o corpo governante está contradizendo as palavras de Jesus a respeito do divórcio. Veja que em Mateus, no capítulo 5, versículo 23, e também em Mateus, capítulo 9, versículo 9, em ambos os textos Jesus diz, preste atenção nas palavras de Jesus. Eu, porém, vos digo, se um homem repudiar a sua mulher, ou seja, divorciar-se e casar novamente, a não ser por relações ilícitas, ou seja, por traição, né, ele comete adultério. Veja, meus irmãos, a seriedade desse assunto. Então, nesse texto aqui, Jesus deixou claro que a única base para uma pessoa se divorciar de uma pessoa, se divorciar do seu cônjuge e estar liberado para casar novamente, só se for em caso de traição, né? Não existe outra base para isso, só em caso de traição. Bom, se o marido traiu a esposa, ela pode se divorciar e casar com outro. Ou vice-versa, se a esposa traiu o marido também pode se divorciar e casar com outro. Mas não é isso que o corpo governante diz, não. O corpo governante diz que se um dos cônjuges for violento, né, eles podem se divorciar e casar novamente. E se um dos cônjuges, né, diz que se um dos cônjuges apostatar-se ou deixar de acreditar na organização, aquele que ficou ali, que continuou acreditando, pode se divorciar do que apostatou e se casar novamente. Bom, com isso, o corpo governante está abrindo um precedente, né, para muitas separações. Porque em muitos casos, né, em muitos casais ali, um dos cônjuges discorda da organização e talvez o outro não discorda. Então o corpo governante está dizendo ali que aquele que discordou, no caso ali, né, aquele que não discordou pode divorciar daquele que discordou da organização e se casar novamente, né? Quer dizer que nesse caso, né, se vamos supor, um casal, vamos fazer uma comparação aqui. A esposa começou a desconfiar da torre, achou que a torre não tem nada de verdade daquilo ali. A esposa começou a desconfiar. Bom, então, segundo o que o corpo governante está dizendo, esse é um motivo para o marido separar da esposa e se casar novamente. Veja que o corpo governante entende totalmente o contrário de Jesus. O corpo governante pensa totalmente o contrário do que Jesus pensa. Jesus não disse isso. Jesus disse traição, relações ilícitas. Somente nesse caso é que o cônjuge traído, né, está liberado para se divorciar e casar novamente, né, meus irmãos. Veja que, preste atenção, Jesus diz que aquele que se divorciar, a não ser por relações ilícitas, ou seja, traição, e casar com outro, comete adultério. Então, com isso, né, com esse precedente, o corpo governante das Testemunhas de Jeová está liberando o adultério na organização. Porque Jesus disse que aquele que divorciar e se casar com outro, a não ser por relações ilícitas,
comete adultério. E o corpo governante está liberando essa separação e esse casamento, não só por se um dos cônjuges for violento, como também se um dos cônjuges abandonar a organização. Ele está liberando. Então veja que eles estão indo totalmente na contramão daquilo que Jesus falou, né? Agora, sendo assim, quantas pessoas estão em adultério dentro da organização Torre de Vigia? São muitas pessoas que estão em adultério. Porque aqui na cidade que eu moro, por exemplo, eu conheço vários casais que se separaram sem motivo de adultério, sem relações ilícitas, separaram apenas por incompatibilidade de gênero, e a Torre de Vigia liberou para casar. Então veja que, sendo assim, existe muitas pessoas em adultério na Torre de Vigia. Mas aí, os irmãos, está vendo eu falar aqui sobre isso? E os irmãos podem me fazer uma pergunta, né? Podem me fazer uma pergunta. Se eu estou falando isso das testemunhas de Jeová, que nas testemunhas de Jeová, eles não respeitam as palavras de Jesus com respeito ao casamento do divorciado. Aí a pessoa que está me ouvindo pode falar assim, mas escuta aqui, e as outras religiões respeitam? Né? É uma boa pergunta, né? Bom, as outras religiões também, eu acredito que não. Pelo menos as que eu conheço não respeitam, não. Certo? Mas aí, o irmão vai me fazer outra pergunta. Mas, se as outras religiões não respeitam, por que você está falando das testemunhas de Jeová? Aí agora que entra o X da questão. Eu digo para você, as religiões que eu conheço, nenhuma respeita esse assunto a respeito do casamento, né, da pessoa que é divorciada. Mas por que eu estou falando das testemunhas de Jeová? É porque as testemunhas de Jeová dizem ser uma religião única. As testemunhas de Jeová dizem que eles não erram. As testemunhas de Jeová, elas colocam defeito em todas as outras religiões. Eles dizem que eles são únicos, que todas as outras religiões são erradas, que só eles que são os únicos, que não erram. As testemunhas de Jeová diz que todas as outras religiões fazem parte de Babilônia Grande, que todas as outras religiões estão igual uma boiada, caminhando com destino ao matadouro, estão caminhando para o abate, que todas as outras religiões estão caminhando para o abate, e que só eles serão salvos, porque só eles estão certos, só eles que não erram, eles são os únicos, eles são o povo escolhido de Deus, eles são o povo escolhidos para a salvação. Então por que é que eu estou falando das testemunhas de Jeová? É porque eles se dizem os únicos. Por que é que eu não estou falando dos outros? Eu conheço várias religiões. Conheço várias. Eu nunca vi outra denominação religiosa se dizer o único. Não, nunca vi. Todas as religiões evangélicas consideram os outros como irmãos. Suponhamos aqui, eu frequento a igreja presbiteriana. Se eu chegar amanhã lá na igreja batista, eu sou tratado como irmão. Se eu chegar na igreja Assembleia de Deus, eu sou tratado como irmão. Se eu chegar na igreja metodista, eu sou tratado como irmão. Então, eu frequento a igreja presbiteriana. Em qualquer igreja evangélica que eu chegar, eu sou tratado como irmão. E se eu chegar no salão das testemunhas de Jeová, eu sou tratado como apóstata. Como uma pessoa perdida, eu sou tratado como um demônio. É como se fosse um demônio que chegou ali.
Então por que é que eu estou dizendo aqui, que eu estou falando? É porque uma religião que se diz a única, religião, o resto tudo está condenado à morte, então essa religião tinha que respeitar todos os princípios. Essa religião, ela não podia ser iguais às outras. E as testemunhas de Jeová, eles dizem que são os únicos, e eles são iguaizinho aos outros. Tudo que os outros fazem, eles fazem também. Eles não têm diferença dos outros, não. Tudo que os outros fazem, eles fazem também. Veja, meus irmãos, eles chamam as outras religiões de Babilônia. E tudo que a Babilônia faz, eles fazem também. E em muitos casos, eles fazem pior. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. A Igreja Católica não aprova o uso de anticoncepcional. E as testemunhas de Jeová aprovam. Veja. É muitas coisas que... por exemplo, uma pessoa divorciada e casada novamente, ela não pode aceitar a hóstia na Igreja Católica. E na Igreja das Testemunhas de Jeová é a mesma coisa. Ela é considerada a mesma coisa dos outros. Ela não tem diferença. Então veja, meus irmãos. É por isso que eu estou falando das Testemunhas de Jeová. É porque quando alguém diz que é diferente, quando alguém diz que é o único, eles tinham que ser o único mesmo. Eles não podiam ser iguais aos outros. E as Testemunhas de Jeová dizem ser os únicos, e eles são iguaizinhos aos outros. Eles não têm diferença de nenhuma religião.